Meu foco é sobre esse movimento. Estou aqui para compartilhar as informações mais recentes do nosso time. No vídeo de hoje, trago para você, torcedor que está espalhado por todo o Brasil, as novidades e atualizações sobre tudo o que acontece no cotidiano do nosso clube. Infelizmente, precisamos comentar sobre a segunda derrota consecutiva do time no campeonato, ambas fora de casa. A equipe apresentou um desempenho insatisfatório, sem conseguir surpreender os torcedores, demonstrando falta de evolução tática e intensidade. Mais uma vez, o treinador se pronuncia após a partida, justificando que a equipe não está alcançando as expectativas que ele teria. Vamos analisar isso em profundidade? Também discutiremos a possibilidade de uma mudança no comando do time antes do clássico no próximo sábado. Além disso, abordaremos outros temas relevantes, especialmente a partida do fim de semana, que recorda um momento difícil do ano passado, quando sofremos uma goleada e enfrentamos um cenário complicado, o que gera apreensão entre os torcedores sobre o que pode se repetir neste sábado. Quero iniciar agradecendo a você, torcedor, que está assistindo a este vídeo. Convido todos a se unirem a nós. Temos novos vídeos, informações e notícias diariamente. Portanto, não perca a oportunidade, inscreva-se e venha fazer parte da nossa comunidade. Também peço a sua ajuda. Compreendo que o momento é desanimador, que todos estão frustrados com a fase que o time enfrenta, mas quem puder apoiar nosso trabalho deixando seu feedback no vídeo e comentando de onde está assistindo, ficaremos muito gratos. Parte da nossa comunidade e gostaria de contar com a colaboração de vocês. Reconheço que a situação gera frustração e que todos estão insatisfeitos com a performance da equipe, que não consegue mostrar um bom futebol. Para aqueles que puderem ajudar, deixar seu apoio no vídeo, comentando de onde assistem e fazendo suas perguntas, seremos muito gratos pela colaboração de todos. Combinado! Antes de começarmos rapidamente, entendo que a torcida está desanimada com o resultado de ontem, mas é fundamental lembrar que a competição prossegue. Muitos jogos importantes estão agendados e essas partidas afetarão significativamente a classificação do time no campeonato. Além disso, gostaria de ressaltar que nossa parceira está oferecendo uma promoção. Na verdade, houve uma ampliação na oferta, pois até ontem, durante o jogo, estavam dando um valor para a primeira aposta gratuita. Hoje, em especial, devido ao grande número de jogos, estão oferecendo um valor maior para quem se cadastrar pelo link no primeiro comentário fixado do vídeo. E não é só isso, todos que já se inscreveram ou que se inscreverem poderão dobrar o valor do depósito. Portanto, se você realizar um depósito, receberá o dobro na sua conta. O link para cadastro ou depósitos está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo, certo? Combinado! Agora vamos falar um pouco sobre a partida de ontem, que marcou a segunda derrota do time no campeonato, o que não foi uma surpresa, já que a equipe teve uma atuação bastante abaixo do esperado pelos torcedores. Mais uma vez, não quero colocar toda a responsabilidade no treinador, mas na minha opinião, ele é um dos principais responsáveis. Após quase 5 meses no clube, ainda não conseguiu implementar uma estratégia de jogo eficaz, uma organização tática que faça sentido para a equipe. A equipe demonstra falta de intensidade e apresenta uma queda frequente na condição física. As decisões do treinador para a partida de ontem foram mais uma vez questionáveis. Ele decidiu claramente manter um jogador que não estava em boa fase. Apresentarei uma abordagem tática para a equipe. O rendimento do time não revela intensidade e sua condição física vem diminuindo continuamente. As escolhas do técnico foram mais uma vez questionáveis na partida anterior. Ele optou por manter um jogador em campo, mas ficou claro que ele não estava em condições para atuar em 2 jogos em um intervalo de 3 dias. Isso se confirmou novamente ontem. Outro atleta também teve um desempenho aquém do esperado e opções disponíveis no banco poderiam ter alterado o resultado do jogo. Um jogador é capaz de completar uma partida inteira, mas parece apenas preparado para jogar por metade do tempo. Assim poderia ter iniciado como titular? O mesmo se aplica a outro jogador? Será que ele não poderia ter começado o jogo? Será que o resultado não teria sido diferente? Além disso, é crucial ressaltar a situação da defesa da equipe. É inaceitável! A gestão que contratou esses jogadores merece ser criticada.
A equipe trouxe 3 reforços defensivos no início da temporada, mas um deles parece estar sempre lesionado, passando mais tempo no departamento médico do que em campo. Outros jogadores, infelizmente, estão em níveis mais baixos. Um zagueiro que custou uma quantia expressiva ao clube tem cometido mais erros do que acertos. A falta de regularidade desse defensor é impressionante. Mais uma vez ele prejudicou a equipe com falhas que resultaram em gols adversários. É realmente surpreendente. Mais uma vez, outra alternativa disponível acabou não sendo utilizada, permanecendo afastada e treinando separadamente. Essas escolhas e estratégias são extremamente equivocadas, tanto por parte da gestão, quanto do treinador e dos jogadores em campo, que parecem não entender a responsabilidade de vestir uma camisa que possui grande significado. E mais uma vez, as justificativas dadas são insatisfatórias. Portanto, as decisões e planejamentos falhos são resultado da gestão do técnico e dos próprios atletas que não parecem compreender a importância que carregam ao representar a equipe. Novamente, as explicações do técnico depois da partida não foram adequadas. O time não apresenta intensidade e não consegue realizar transições. Portanto, a responsabilidade recai sobre ele. Ele é quem treina a equipe, decide quem inicia o jogo e quem fica no banco. É ele quem escala o time e determina o estilo de jogo. E não está conseguindo estar claro para qualquer torcedor que essa equipe não executa jogadas planejadas e não consegue superar adversários considerados fracos. Embora eu deva ser crítico em relação aos jogadores, especialmente um em particular, não por seu desempenho que é realmente notável, sou admirador dele, é meu ídolo. Contudo, há uma questão que tem me incomodado muito, que é a ideia de que o grupo está unido ao treinador como se fossem irmãos. Desculpem-me por me expressar assim, mas essa narrativa de amizade inquebrantável não existe. Se dentro de campo o time não está apresentando um bom futebol, se não conseguimos perceber um padrão de jogo estabelecido, lamento, mas essa amizade não levará a lugar algum. É como se eu dissesse ao meu chefe que somos melhores amigos enquanto cometo erros na empresa, é evidente que eu seria demitido. Ele certamente falaria comigo e diria: nossa amizade é uma coisa, o trabalho é outra. Não se pode manter pessoas à frente de algo, seja um time ou uma empresa, somente por causa de uma amizade ou um ambiente amigável. Desculpem, mas isso não se sustenta. Não há clima positivo quando o desempenho está tão longe do que se espera. A amizade é uma coisa enquanto o trabalho é outra completamente distinta. Não se pode manter pessoas em posições de liderança em um time ou uma empresa apenas com base em laços de amizade ou um ambiente favorável, como costuma afirmar uma pessoa conhecida. Desculpe, mas essa abordagem não é sustentável? Não! É possível ter um espaço agradável com um desempenho medíocre em campo. Prefiro que o clima no vestiário seja tenso, que haja desentendimentos entre os jogadores, desde que isso se traduza em vitórias contra os oponentes. E espero que a liderança composta por indivíduos experientes, que já vivenciou diversas situações nos bastidores, tenha notado que existem rivalidades que coexistem. Eles testemunharam grandes atletas e sabem que, apesar de desavenças internas, dentro de campo a equipe funcionava. O time conquistava troféus, era combativo, intenso e cheio de determinação. Isso, no entanto, não é o que se observa atualmente. O que se vê é um excesso de camaradagem, jogadores se reunindo para churrascos, demonstrando afeto ao treinador após um gol, mas a equipe não está apresentando um bom desempenho no futebol. O rendimento está aquém do que se esperava. Por isso, faço um apelo à liderança. A situação atual está sendo prolongada quando não deveria. A decisão de trazer um novo treinador no início do ano foi errada ao optar por alguém que não possui as características necessárias e que claramente não conseguiu fazer o time apresentar resultados neste ano. Mesmo após o Campeonato Carioca, sem que houvesse resultados satisfatórios, a insistência nesse erro persiste. Até quando essa situação irá continuar? Ficarão esperando até o meio do ano, quando a equipe estiver em posições desfavoráveis. Esperar até sofrer uma grande derrota em um clássico, isso não é aceitável? Alguns argumentam que demitir o treinador pode deixar o grupo desanimado, mas isso não justifica a situação. O grupo precisa entender que os pagamentos estão em dia e que o apoio dos torcedores é constante em todos os jogos. Tudo parece estar
funcionando exceto dentro de campo. Portanto, é necessário agir rapidamente e realizar essa mudança. Embora possa ser desafiador encontrar treinadores qualificados disponíveis no mercado, é fundamental se esforçar. Deve-se procurar profissionais competentes e considerar a possibilidade de interinamente promover alguém da base. É imprescindível agir com celeridade e realizar essa alteração. Apesar de os treinadores disponíveis não serem fáceis de contratar, o esforço deve ser feito. É necessário buscar profissionais capacitados e avaliar a possibilidade de colocar interinamente um técnico da base. O que não se deve fazer é prolongar essa situação por mais um jogo. Embora a ideia de levar um treinador para uma partida e depois demiti-lo pareça razoável, isso apenas estenderá um trabalho que já está sendo conduzido de forma inadequada. Essa é a interpretação que se tem. É essencial que todos expressem suas opiniões, mas na perspectiva de quem analisa, é necessário proceder com a demissão e realizar a troca imediatamente, pois isso trará um choque de organização. Essa mudança impactará o vestiário, influenciar o ego dos jogadores que se sentem à vontade e afetará a mentalidade da equipe, além de fornecer ao torcedor a resposta necessária neste momento, visto que o futebol apresentado é fraco, caracterizado por um estilo de jogo pequeno e covarde. Essa é a realidade. Agora é necessário acompanhar a análise do treinador, que identifica falhas na atuação da equipe e reconhece que o desempenho não foi satisfatório. É fundamental refletir sobre os aspectos que mais incomodaram nessa apresentação, como a postura do time, que precisa ter clareza sobre sua situação e respeitar isso. O comportamento foi decepcionante. Embora tenha havido uma leve melhora no segundo tempo, o primeiro tempo foi marcado por uma atitude negativa e um jogo moroso. Não se encarou o confronto como uma decisão, mesmo com a necessidade de tratar cada rodada do campeonato dessa maneira. Perder! É fundamental analisarmos a situação em que nos encontramos. A performance apresentada foi bastante insatisfatória. Notamos uma leve melhoria na etapa complementar, mas o desempenho na primeira metade foi especialmente alarmante, com um jogo arrastado. Não encaramos essa partida com a seriedade que a situação demanda, o que é crucial no Campeonato Brasileiro. Cada rodada deve ser tratada como uma decisão. Embora perder faça parte da maneira como essa derrota aconteceu, realmente me perturba. Para reforçar, a melhora que apresentamos foi mínima, sem um progresso notável. O segundo tempo foi um pouco mais satisfatório, mas a atitude no primeiro tempo gerou grande apreensão. É imprescindível que o respeito por esta competição e por cada oponente seja significativamente elevado, e precisamos nos esforçar mais em campo. Quanto às alterações realizadas, fizemos 3 mudanças logo no início do segundo tempo, e a saída do jogador lesionado impactou a estratégia planejada. Isso modificou a maneira como a equipe atuou na segunda metade. Sim, o ponto é que o atleta que entrou é um meia atacante, não um armador. Ele tem um bom aproveitamento em jogadas de bola parada, e essa modificação poderia ter sido feita em um momento mais avançado da partida, não tão cedo. Ele é um jogador de qualidade, que sempre busca o jogo, mesmo quando a equipe não está atuando bem, demonstra disposição para participar. A nossa equipe acabou sendo prejudicada com a ausência dele. Em relação à mecânica do jogo, como você lidou com a falta desse jogador importante e o que esperava do confronto, em algum momento a postura do adversário te surpreendeu, ou você já esperava um jogo focado nas transições e na ligação direta com o atacante? Isso era exatamente o que você imaginava? Ou houve momentos em que o desempenho se mostrou inesperado, levando sua equipe a realizar mudanças no segundo tempo? Não! Houve surpresas. O estilo de jogo do treinador é bem conhecido e ele está à frente da equipe desde a temporada anterior. Já enfrentei este time na última temporada e naquela ocasião havia um atacante diferente adaptando-se ao estilo de jogo. O jogador de hoje tende a reter mais a bola, enquanto o outro se destacava pela velocidade. Sobre as mudanças na etapa complementar, não tínhamos expectativa de surpresas. Seguimos a mesma abordagem do treinador, que já está com nós há um bom tempo.
Enfrentei a equipe na temporada passada e naquela ocasião o atacante era outro. O estilo do jogador atual é de retenção, enquanto o anterior se destacava pela agilidade. A equipe adversária é bem treinada, utiliza muitos cruzamentos e trabalha as jogadas pelas laterais buscando seus atacantes. Estávamos prontos para isso, mas a presença de um atleta importante não teria mudado o resultado da partida, pois nosso desempenho na saída foi muito deficiente e excessivamente lento, o que beneficiou a marcação rival. Precisamos acelerar mais a jogada na defesa para que nossos meias e atacantes possam receber a bola em melhores condições. O desempenho foi bastante moroso e o time adversário deixava nossos zagueiros com a bola enquanto nós jogávamos sempre para trás. O meia precisa aparecer e atuar, ele não vai estar livre o tempo todo, é preciso que esses jogadores se movam. Assim nos restringimos a um jogo lateral e o goleiro teve que trabalhar mais do que o ideal mesmo quando havia chances de avançar. Gostaria de indagar sobre a intensidade da sequência de jogos. Hoje percebi que o time enfrentou dificuldades para recompor o meio-campo defensivamente durante o segundo tempo. A proximidade das partidas no Campeonato Brasileiro poderia ter influenciado a derrota aqui? É possível? Estou vivenciando isso. Com este grupo há pouco tempo, alguns jogadores ainda não se adaptaram ao nosso estilo de jogo e percebi que no primeiro tempo mostraram-se pesados e não conseguiram render o seu melhor. Eles estão comigo há pouco mais de um mês e sei do que são capazes. Isso gera preocupação. Jogamos contra uma equipe na semana passada enquanto o adversário não teve compromissos na semana anterior. A carga vai se acumulando, mas não temos outra alternativa. Costumo dizer que quando a equipe não está bem tecnicamente durante a partida, é um assunto que realmente causa preocupação. A equipe enfrentou a seleção da Venezuela. No último sábado não houve um jogo no meio da semana e isso se acumula. Entretanto, não temos outra alternativa. Como costumo dizer, quando a performance técnica em campo não é boa, o adversário não deve ter a chance de se impor. Poderíamos ter tomado decisões mais acertadas quanto aos 2 gols que permitimos, além de outras situações. Há dias em que a forma técnica não é ideal e as coisas não acontecem como o esperado. É fundamental ter isso em mente. No entanto, a intensidade sem a posse de bola deve ser mantida, evitando abrir espaço para o oponente. Não devemos adotar uma atitude de descrença em nosso potencial, não podemos permitir que eles nos superem. Essa percepção é crucial, e se for para errar, que seja buscando o ataque e não jogando para os lados, ou recuando, o que realmente me desagradou. Fizemos algumas correções durante o intervalo e também depois da partida. No final, é necessário aprender com a situação para que episódios assim não voltem a acontecer. Em uma conversa com um canal de televisão, foi discutida um pouco a lateralidade do jogo e a profundidade. A partida teve muitos cruzamentos e a equipe teve dificuldades na recomposição defensiva pelas laterais. Ajustes foram feitos no segundo tempo, mas foi preciso lutar para não correr riscos, pois era crucial buscar o resultado. O diálogo no intervalo tratou da dificuldade em dominar o jogo e da responsabilidade defensiva dos atletas. Para ser honesto, foram poucos os comentários sobre aspectos táticos, dando mais ênfase à postura, ressaltando que se não houver melhora nesse comportamento, as mudanças táticas não farão efeito. Embora tenha havido menção ao aspecto tático, o principal incômodo foi o comportamento. Foi enfatizado que dentro da equipe e do clube, a postura deve ser sempre mais ambiciosa, é essencial querer lutar e buscar um jogo mais ofensivo. Essa preocupação tem sido constante desde o início do ano, mas há jogos em que entramos jogando muito para os lados e para trás. Isso prejudica a confiança e dá moral ao adversário, não sendo uma situação isolada, pois já ocorreu em outras partidas. É preciso lutar e buscar jogar para frente. Isso é algo que venho reiterando desde o começo do ano, mas em algumas partidas acabamos jogando excessivamente para os lados e recuando. Essa atitude mina a confiança da equipe e eleva o ânimo do adversário. Não foi apenas no jogo de hoje, já aconteceu em diversas situações e acabamos nos perdendo durante a partida. Em relação à dificuldade enfrentada contra times que atuam com linhas defensivas recuadas e fazem transições rápidas como em partidas anteriores, é evidente que em ambas as ocasiões o goleiro não foi muito exigido. Quando é necessário,
avançar a linha defensiva para propor o jogo. O adversário se adianta especialmente pelas laterais tentando recuperar a bola e marcar. Essa é uma situação recorrente que precisa ser resolvida. A evolução deve ser gradual, jogo a jogo. Na partida em casa, por exemplo, jogamos contra um time que atuou com linha baixa e vencemos, mas poderíamos ter feito mais gols, pois criamos muitas oportunidades. Portanto, a melhoria deve ser contínua, especialmente na velocidade da saída de jogo. Precisamos realizar as triangulações que temos praticado, fazendo aproximações para que possamos sair pelas laterais e finalizar do lado oposto. Para isso, os passes precisam ser ágeis. Não se trata apenas da velocidade dos jogadores, mas sim de uma troca de passes rápida que foi muito lenta. Contudo, isso não ocorre em todos os jogos. Recentemente enfrentamos um time difícil que também jogava com linha baixa e tinha um contra-ataque rápido. Dominamos a partida em seu campo, gerando muitas chances, embora apenas um jogador tenha finalizado várias vezes, e só conseguimos marcar uma vez. Fomos superiores durante todo o tempo, atuando no campo do adversário. Portanto, isso não é uma constante, mas precisamos aprimorar para evitar que se repita. Existem jogos em que isso acontece e não pode ser aceito. Devemos encarar cada partida como uma decisão. Como um treinador experiente, é essencial estar acostumado à pressão e ao ritmo do calendário. Aprimorar sempre que possível é fundamental para mitigar essa situação. Há jogos em andamento que não podem ser ignorados. É crucial encarar cada partida como se fosse decisiva. Recentemente, a experiência como treinador é significativa e a pressão e as exigências do cronograma são bem conhecidas. Além disso, se aproximam duas partidas, uma delas, um clássico contra um rival, e logo em seguida, um encontro com outro adversário na terça-feira. Isso significa apenas 4 dias até o confronto com esse oponente. Hoje, a atitude da equipe deixou a desejar. Quais são os planos até lá? Que ações você pretende implementar nesse intervalo para mudar a postura do time? A natureza do clássico provoca uma mudança significativa? Não é, certamente. É importante notar que o jogo de terça-feira em relação ao sábado é menos preocupante do que o inverso. Perdemos um dia no que diz respeito à recuperação, e isso se aplica ao jogo de hoje também. É necessário conversar com fisiologistas e preparadores físicos para entender por que nosso rendimento e nossa atitude não corresponderam ao esperado. Contudo, a partida contra o rival gera menos apreensão do que o compromisso na terça-feira. Não há como fugir disso, o jogo está agendado e devemos nos preparar adequadamente para ter um bom desempenho em campo e conquistar a vitória. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O ambiente nos bastidores do Vasco da Gama está agitado e rumores que circulam entre os jornalistas e torcedores sugerem uma situação explosiva envolvendo o técnico Fábio Carille e o atacante Benjamin Garré. O que parecia ser uma contratação promissora para o ataque vascaíno com a chegada do jovem argentino em fevereiro de 2025 pode ter chegado ao fim antes mesmo de ter realmente decolado. Segundo fontes internas, Carille teria perdido a paciência com o jogador e solicitado a sua saída, gerando um clima de tensão nas dependências do clube. Benjamin Garré, com sua história familiar de peso e a expectativa criada após sua chegada ao Brasil, parecia ser a aposta para fortalecer o elenco do Vasco. No entanto, dentro de campo, o desempenho do atacante não tem sido o esperado. O jogador de 24 anos, neto do famoso Oscar Garré, campeão mundial com a Argentina em 1986, ainda busca se adaptar ao futebol brasileiro, mas essa adaptação pode não estar sendo suficiente para manter sua permanência no clube. Carille, por sua vez, não escondeu sua frustração e teria tomado uma decisão drástica diante do que considera uma falta de comprometimento. A relação entre treinador e jogador sempre foi um ponto de atenção no futebol, mas a atual situação no Vasco parece ter atingido um novo patamar. A equipe, que atravessa um momento delicado na temporada, precisa urgentemente de bons resultados. Carille, conhecido por seu perfil exigente, tem cobrado demais dos seus atletas, e Garré, com um desempenho abaixo das expectativas, se tornou
um alvo fácil para críticas? Ao que tudo indica, o técnico não está disposto a tolerar erros de postura, e isso pode ter levado à sua drástica decisão de pedir a saída do atacante. O Vasco da Gama agora se encontra em um momento decisivo. A pressão sobre Fábio Carille aumenta a cada rodada, e a torcida, que esperava mais do investimento em Garré, se vê dividida entre apoiar a visão do treinador ou questionar a necessidade de uma medida tão radical. A diretoria do clube também se vê em uma posição delicada, já que uma decisão sobre o futuro de Garré terá impacto direto no clima interno e na relação com o elenco. Por outro lado, a saída do atacante poderia abrir espaço para novas contratações ou ajustes no time. Em meio a esse cenário tumultuado, as próximas semanas prometem ser decisivas para o futuro de ambos no Vasco. A situação de Benjamin Garré será observada de perto, mas é inegável que esse possível rompimento com Fábio Carille pode alterar significativamente o rumo do time na temporada. Resta saber se a diretoria do clube seguirá a orientação de seu técnico ou se tentará uma nova abordagem para resolver a crise. O que se sabe até o momento é que o Vasco vive um momento de tensão e todos os olhares estão voltados para a decisão que será tomada. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.